vocês aqui, Ricardo Barbosa, falando para o nosso Tarja Preta em Vendas. Chegamos hoje no terceiro elemento que faz parte de um processo de venda. O primeiro é a mentalidade, a sua mentalidade. Se você não assistiu ao vídeo, eu recomendo que você volte aí na minha timeline, encontre o vídeo sobre a mentalidade de um vendedor. O segundo elemento, ele fala sobre a estratégia, qual é a estratégia que você deve adotar na hora de pensar e fazer o planejamento da sua venda, que nós abordamos ontem, falando um pouquinho sobre o modelo Disney de estratégia. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro elemento que compõe aí um processo de vendas, que é a execução. Preste atenção, pegue papel, caneta, que logo após o post aí nós vamos falar sobre a execução de uma venda. Antes de você pegar o seu telefone para fazer uma prospecção, antes de você mandar um e-mail, antes de você fazer uma visita ao seu cliente, antes, presta bastante atenção, você precisa relembrar algumas coisas e entre elas é os seus motivadores. Por que é que você está fazendo essa venda? Por que é que você vai fazer essa ligação? Lembre-se sempre nos motivadores, você precisa, a motivação é o seu combustível que não vai deixar você desistir. É só você lembrar o que você ganha se você fechar essa venda. Se você está sem motivadores, eu vou te dar um que motiva pra caramba. Você deve ter filhos. Se você tiver filhos, é só você lembrar do rostinho deles, que se você não bater as suas metas, talvez os seus filhos possam deixar de ter coisas que você é o responsável para providenciar. Então pensa sempre no rostinho. Eu faço isso, eu penso nas minhas meninas, quando o desânimo vem, quando a vontade de desistir vem, eu penso nas minhas meninas, eu penso nas minhas responsabilidades, eu busco então forças nos meus motivadores, eu penso nas recompensas que eu vou ter se eu efetuar uma venda, antes mesmo de fazer uma prospecção, antes mesmo de mandar um WhatsApp ou antes mesmo de pegar o telefone e fazer uma ligação. Eu penso no que me motiva, quais serão os meus ganhos, quais serão as minhas perdas. A dica então é, os seus elementos motivadores têm que estar muito claros. Outra coisa que tem que estar muito clara para você, suas metas. Você tem que ter metas bem definidas, tem que ter número, você tem que ter prazo. Se você não tiver número, não tiver prazo, você não vai entrar em execução, você vai ficar procrastinando. O ser humano é um procrastinador nato, ele adia, ele tem a tendência de adiar e deixar para amanhã, para depois o que ele precisa fazer hoje. Lembrando que a mentalidade, a estratégia e agora a execução fazem parte, desse processo chamado vendas. Precisa ter uma mentalidade forte, uma mentalidade legal, uma mentalidade bacana, porque os nãos vão acontecer durante o processo. Tem outras coisas que acontecem também. Existem os vampiros emocionais que vão chegar perto de você e colocar o dedo na sua ferida dizendo que você não consegue, que você não nasceu para isso, que duvida que isso vai acontecer. Sempre existe aquelas pessoas que fazem parte do teu rol, às vezes não tão íntimo, mas fazem parte do teu dia a dia, que vão querer te colocar para baixo. Então você tem que blindar a sua mente. E isso faz parte da sua mentalidade de vendedor. A estratégia que você escolheu para entrar em ação tem que estar muito clara na sua mente, tem que estar desenhado no papel, estabelecido no papel, como você vai abordar o seu cliente. E por fim, você tem que entrar em ação. Quando a gente fala em ação, existem 4 elementos aqui nesse pilar que é a ação, que você precisa entender. Os nãos fazem parte do processo, eles vão existir e muitas vezes não é culpa sua, não é culpa da empresa que você representa, simplesmente o teu cliente disse não porque não é o momento para ele. Só isso. Não leve pelo lado tão pessoal. Às vezes o não vai ocorrer. Um outro elemento que acontece também na execução é a vontade de desistir. Tem dia que você não está legal, tem dia que você não está bacana, tem dia que você acordou de mau humor, tem dia que você não acordou bem. E é natural a vontade de desistir. Só que só pode ficar na vontade, você não pode desistir. E sempre que vier a vontade de desistir, lembre-se dos elementos motivadores. O que te dá motivação para você continuar? Os vampiros emocionais, eles fazem parte também, é um dos 4 pilares aí que você precisa estar muito atento na hora de executar. Nós falamos um pouquinho aí sobre os vampiros. Sai fora dessas pessoas, mude de ambiente se for preciso, não dê ouvidos para essas pessoas que te colocam para baixo. E por fim, a mudança de hábito. Vendas é mudar hábitos, você vai ter que criar uma nova cultura, você vai ter que ter uma identidade nova com relação à sua habilidade de vender. Primeiro é acreditar em você, primeiro é isso.
Segundo, talvez você vai ter que deixar alguns hábitos que você tinha, da preguiça. Provavelmente você vai ter que criar o hábito de ler, de estudar, de entender de pessoas. São hábitos novos, principalmente se você nunca atuou com vendas. E é uma chance que você ganhou de entrar no mercado de vendas. Então você vai aprender que terá que mudar de hábitos substituindo hábitos ruins por hábitos saudáveis. Galera, essa foi a nossa tarja preta de hoje. Aí a execução de uma venda, criar um passo a passo, criar uma agenda para você cumprir e entrar em ação, cumprir. Primeiro você vai precisar conhecer você mesmo, a sua mentalidade. Depois você vai precisar de uma estratégia, né? Como chegar no seu cliente, quem é seu cliente e por fim entrar em ação na execução. Curta, comenta, compartilha, manda esse direct aqui para o seu vizinho. Fala, ô vizinho, tá precisando ouvir? Escuta o Ricardo aqui, que ele tem uma série de dicas legais aí no Tarja Preta que você pode utilizar no seu negócio, no seu comércio, na sua vida, enfim, você pode aprender. Amanhã tem mais. Um abraço, sucesso, a gente se vê por aqui. Tchau!